Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o que é o concurso de pessoas e quem é o autor no direito penal, sempre com base nos artigos 29 e seguintes do Código Penal, apenas com a lei em vigor. Vamos começar do começo. Concurso de pessoas acontece quando 2 ou mais pessoas se unem para praticar um crime. Essa união pode ser planejada ou acontecer no momento do fato, mas o essencial é que todos contribuam para o resultado. O Código Penal adotou a ideia de que todos respondem pelo mesmo crime, ainda que cada um tenha participado de forma diferente. Isso aparece muito em prova, então vale atenção. Agora pense comigo. Quem é o autor do crime? Autor é quem pratica diretamente a conduta prevista na lei penal. É quem executa o verbo do tipo penal. Imagine uma pessoa que entra em uma loja e pega um produto sem pagar. Essa pessoa praticou a conduta descrita na lei. Ela é o autor. Mas autor não é só quem coloca a mão na massa. Também é autor quem tem o controle do fato. É aquela pessoa que organiza tudo, decide como o crime vai acontecer e comanda a execução. Um exemplo comum é alguém que planeja um roubo, escolhe o local, distribui tarefas e dá as ordens. Mesmo sem estar presente no local, essa pessoa é considerada autora, porque controla a ação criminosa. A lei diz que quem concorre para o crime responde na medida da sua culpabilidade. Isso significa que o juiz vai analisar o grau de participação de cada um na hora de aplicar a pena. Ainda assim, todos respondem pelo mesmo crime. Para existir concurso de pessoas, alguns pontos precisam estar presentes. Deve haver mais de uma pessoa envolvida, a conduta de cada uma precisa ter importância para o resultado, todos devem agir com vontade comum e todos devem contribuir para o mesmo crime. Sem isso, não existe concurso de pessoas. Guarde bem essa base, ela vai facilitar muito o entendimento do que vem a seguir. Bloco 2. Dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos conversar sobre o coautor, que costuma confundir muitos candidatos, mas é mais simples do que parece. O coautor é aquele que pratica o crime junto com outra pessoa, dividindo tarefas. Aqui ninguém age sozinho, todos colaboram de forma direta para que o crime aconteça. Cada um faz uma parte essencial. Imagine 2 pessoas que decidem praticar um roubo. Uma aborda a vítima, enquanto a outra recolhe os objetos. Perceba que as 2 participam ativamente da execução. As 2 são coautoras, porque sem a atuação conjunta, o crime não aconteceria daquela forma. Outro exemplo bem comum. Uma pessoa segura a vítima enquanto a outra subtrai os bens. Mesmo que apenas uma pegue os objetos, as 2 são coautoras, porque atuaram em conjunto, com divisão de tarefas e vontade comum. Aqui é importante reforçar um ponto muito cobrado em concurso. Para existir coautoria, é necessário o vínculo subjetivo. Isso significa que todos precisam saber o que estão fazendo e querer praticar o crime juntos. Não basta estar no mesmo local ou agir sem consciência do plano. Também é importante lembrar que nem todo crime admite coautoria. Existem crimes em que a lei exige que a conduta seja praticada pessoalmente pelo agente. Nesses casos, não há como dividir a execução. Mesmo quando um coautor participa mais do que o outro, todos respondem pelo mesmo crime. A diferença aparece apenas na fixação da pena, conforme o grau de culpabilidade. Com isso, fica mais claro o papel do coautor e já conseguimos avançar para a última figura do concurso de pessoas. Bloco 3. Agora vamos fechar o tema falando do partícipe, que é aquele que ajuda, mas não executa diretamente o crime. O partícipe não pratica o núcleo do tipo penal e não tem o controle do fato. Ele contribui de forma secundária, seja incentivando, criando a ideia ou ajudando materialmente. Pense em alguém que convence outra pessoa a cometer um crime. Isso é instigação. Pense agora em alguém que coloca a ideia criminosa na cabeça do autor. Isso é induzimento. E pense em alguém que empresta um objeto, um veículo ou fornece informações para facilitar o crime. Isso é auxílio. Um exemplo bem simples do cotidiano. Uma pessoa empresta o carro sabendo que ele será usado para um roubo. Ela não participa da execução, mas responde como partícipe porque ajudou conscientemente. A lei permite que a pena do partícipe seja reduzida quando sua participação for de menor importância. Esse detalhe é muito relevante em prova e mostra a aplicação da individualização da pena. Outro ponto essencial. O partícipe precisa agir com dolo, ele precisa saber que está contribuindo para um crime e querer ajudar. Se alguém ajuda sem saber da intenção criminosa, não há participação punível. Também é importante entender que o partícipe responde pelo mesmo crime do autor, desde que o resultado seja previsível.
Se o autor pratica algo totalmente fora do que foi combinado, o partícipe só responde pelo que era esperado. Então, resumindo, autor é quem executa ou domina o fato. Coautor é quem executa junto, com divisão de tarefas. Partícipe é quem ajuda de forma acessória. Dominar essas diferenças faz muita diferença na prova e na compreensão do direito penal. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.